Estamos no ar com mais um episódio do Band News em Forma, tudo sobre saúde, bem-estar, atividade física para você se mexer sempre pensando na sua saúde física e mental, é claro. Já estamos juntas, eu, Débora Alfano e a Camila Hirst. E aí, Camila, tudo bem? Olá, Débora, tudo bom? Tudo ótimo. certo. Bom, hoje o nosso assunto é cuidado com um grupo específico. Falávamos no programa anterior sobre o combate ao sedentarismo e hoje o nosso papo envolve crianças e adolescentes. Nosso convidado é o ortopedista pediátrico do Núcleo de Medicina Esportiva Infanto-Juvenil do Instituto Toros, Felipe Guizardi Cordeiro. Obrigada por falar com a gente aqui no Band News em Forma. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar desse tema aqui, que eu gosto bastante. Pois é importante a gente falar sobre os cuidados envolvendo determinadas faixas etárias e também algumas alterações sutis que levam a diagnósticos importantes sobre alguma condição que as crianças e os adolescentes podem ter. Antes da gente entrar nesse ponto, doutor, quero te ouvir em relação à importância da prática de atividade física justamente para esses grupos. Como a gente sabe, né, e hoje já é bem difundido, a prática esportiva ela é fundamental em todas as faixas etárias, né, em todos os grupos etários. Nas crianças, principalmente, ela tem um papel tanto na prevenção de lesão, tanto no combate à obesidade, mas também na educação, né, e na educação em relação a fazer atividade física sempre, né? Então, quando a gente tem uma infância em que a atividade física é presente, a gente sabe que muito provavelmente esse adulto vai ter atividade física presente também na fase adulta. E isso é muito importante. Doutor, e as pessoas questionam muito, né, o quanto é prejudicial, né, a quantidade, o quanto o não fazer nada, a gente sabe que faz mal. Você falou do hábito, né, que é uma criança ativa a gente sabe, tem uma maior probabilidade de ser um adulto ativo, a gente luta contra o sedentarismo. Agora, quando que isso pode se tornar, por exemplo, uma coisa que tá demais? Porque a gente escuta muitos pais falarem, essas crianças fazem tanta coisa, né? Essas crianças estão sempre, a gente sempre solicita demais, mas a gente sabe, inclusive, que a prática da educação física escolar ou de algum esporte ajuda, inclusive, nos estudos, né? Então, quando que a gente tem que ficar ali de olho que a coisa está passando do ponto para essas crianças e adolescentes? Acho que o principal fator para a gente entender, né, as crianças geralmente são mais ativas mesmo, né? Isso pela própria natureza, né? Então, as crianças geralmente têm mais energia, né? Hoje é muito difícil até para os adultos acompanharem a energia das crianças, né? Mas, na verdade, quando a gente fala que a criança pode estar sendo sobrecarregada, principalmente é quando a criança começa a mostrar sinais, né? Então, começa a ter mais lesões, ela pode ter mais fadiga, pode começar a se desinteressar pelo esporte, né? Então, nesse momento, a gente sabe que provavelmente a gente está passando um pouco do limite, né? E aí a criança, a gente precisa voltar um pouquinho, entender ali para a criança quais são os objetivos, o que ela pretende do esporte, para daí a gente conseguir dar um direcionamento melhor para ela. Em relação à intensidade e à frequência desse esporte, a carga muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma dúvida muito comum, inclusive de ouvintes, que é: com quantos anos o meu filho pode começar a fazer uma musculação? A gente está falando já adolescentes aí no ensino médio, ou que tem uma idade um pouco mais próxima aí da juventude, se é que a gente pode falar assim, essa fase pré-adolescente. Qual que é o ideal de recomendação e os cuidados que devem ser adotados para o início de uma prática de atividade física saudável? A gente recomenda que a atividade física faça parte de pelo menos 3 vezes por semana, né? Isso é uma recomendação que acho que vale também para adulto e assim para criança da mesma forma. A recomendação da atividade física da criança, ela depende muito, na verdade, da questão cognitiva, né? Então a gente precisa entender que a criança está numa fase em que ela entende
quais são os objetivos daquele exercício e quais são os gestos daquele exercício para que ela consiga fazer o exercício adequadamente. Antigamente a gente tinha aí uma limitação e tinha um pensamento de que a atividade física de resistência era contraindicada para as crianças. E hoje em dia os estudos mais novos mostram que não é bem assim, né? Que a atividade de resistência muscular, incluindo musculação, pilates infantil, atividades funcionais, elas são sim recomendadas para a criança, inclusive, né, elas acabam melhorando vários fatores, como desempenho escolar, melhora do sono, né, prevenção de lesão para aqueles que já estão numa fase em que eles já estão escolhendo o exercício que ele vai fazer, né? Então, a atividade de resistência muscular, ela tem que sim fazer parte da atividade física da criança, desde que seja acompanhada com um profissional que tenha experiência na criança e com foco em condicionamento físico, sem um foco em hipertrofia, muitas vezes, dependendo da idade da criança. Mas é importante que a gente tire esse tabu, né? A atividade física de resistência, ela tem sim que fazer parte, desde que a criança tenha um comportamento ou que tenha uma questão cognitiva que ela consiga entender os exercícios que ela está fazendo. Isso é tão fundamental, né, a gente escutar de você, doutor, porque isso já foi por água abaixo, né? Literalmente, é como você disse, esse tabu. Então, e a gente tem, é legal as pessoas que estão acompanhando o programa entenderem que a gente tem as nossas janelas de sensibilidade. A gente conversou há umas 2 semanas aqui atrás no programa com o Mário Pozzi, que também trabalha com preparador físico com crianças e adolescentes, e a gente sabe que as nossas janelas de desenvolvimento fisiológico, eles acontecem muito nessa fase de 8 até 16 anos, claro que depende de pessoa, porque tem pessoas que desenvolvem mais rápido do que outras, né? São fases do desenvolvimento, mas a gente está muito aberta a evoluir dentro da parte de força, de flexibilidade. Então a gente tem que aproveitar essa janela que o corpo está aberto para isso. Então, às vezes, a pessoa acha que é melhor um filho fazer um exercício aeróbico do que fazer um exercício resistido, porque existia esse tabu de que se treinasse muita musculação, a pessoa não ia crescer, não ia desenvolver, né? Então, isso foi por água abaixo, mas é fundamental, sim, esse tipo de orientação e acompanhamento, porque também chegar a troco do nada e fazer qualquer coisa ali, né, ou copiar simplesmente de alguém do lado que está fazendo, pode trazer uma série de prejuízos. E essa exposição a uma variabilidade de atividades também é muito interessante nessa época, né, doutor? Exatamente. A gente costuma dizer que o ideal é que a criança faça pelo menos 2 tipos de exercícios com gestos esportivos diferentes, né? Porque isso vai fazer com que a criança desenvolva mais a parte de coordenação motora. Inclusive, a atividade resistida de força, existem alguns trabalhos que mostram que a atividade ela melhora também a consciência do gesto esportivo, né? E isso faz com que a criança também tenha menos prevenção de lesão e melhore o desempenho quando ela pensa numa especialização no esporte. Estamos recebendo hoje o que é um problema, né? Perdão. Desculpa, só complementando, né? A questão da especialização, que hoje é um problema, né? A grande maior parte de lesões tem relação com especialização precoce no esporte. O Band News Informa é gravado aqui da Sala Digital, parceria do Grupo Bandeirantes com o Google. E aqui é possível, Camila, monitorar o interesse dos brasileiros de acordo com as buscas, esse interesse que é revelado nas buscas pela internet. E é uma ferramenta que permite que a gente possa entender aqueles conteúdos mais procurados e aí trazer informações para sanar essas principais dúvidas, curiosidades das pessoas. Hoje, no nosso quadro Tá na Mesa, a dúvida é sobre um ingrediente muito comum, eu não sei se na sua casa, mas na minha é. Molho de tomate, aquela macarronada, ou de repente aquele à parmegiana. Molho vai em tudo, na pizza. Nossa, molho de tomate, maravilhoso. Sou casada com um italiano, tá em tudo. E na correria do dia a dia tem muita gente que acaba recorrendo a opções industrializadas do produto.
Só que antes de comprar, dá para ficar atento a alguns ingredientes. A gente vai mostrar essa pesquisa que foi feita, ou essas pesquisas que mostram o interesse dos brasileiros em relação ao tomate. Muita gente perguntando se o tomate faz mal. Faz mal por uma série de fatores aí. Faz mal ou bem para a saúde? Não existe vilão, e sim como é feito esse consumo. Justamente essa é a nossa ideia. Muita gente, as perguntas selecionadas entre as principais nos últimos 12 meses aqui no Brasil, abordam se o tomate faz mal, por exemplo, para gastrite, quais são os benefícios do tomate, quantas calorias tem o tomate, para que seria bom em relação à saúde. E aí a nossa reportagem foi atrás justamente para esclarecer algumas dessas dúvidas, conversando com quem entende do assunto. Porque, repito, não é o que você consome, mas como você consome. Dá para escolher uma versão mais saudável daquele extrato de tomate, daquele molho? A Maria Eduarda Vieira foi atrás. Produtos prontos ou caseiros? Essa pode ser a dúvida de muitas pessoas na hora de cozinhar. Apesar dos industrializados serem muitas vezes mais práticos, especialistas afirmam que eles podem conter conservantes, corantes e açúcar em excesso, tirando assim as principais propriedades benéficas dos alimentos. No caso do molho e do extrato de tomate prontos, por exemplo, é exatamente isso que acontece. O tomate é rico em um antioxidante chamado licopeno, que ajuda na proteção das células do corpo, e também em vitaminas que fortalecem o sistema imunológico, como explica a nutricionista Juliana Dantas. O tomate, ele é um alimento rico em nutrientes essenciais para a nossa saúde. E ele é um potente antioxidante porque contém licopeno. Então, ele auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares, como a hipertensão. Ele tem o poder de fortalecer o sistema imunológico. Então, previne contra doenças crônicas, como o câncer. Para a nutricionista Carolina Rosa, a melhor forma de absorver os benefícios desse alimento é com preparos caseiros. A profissional dá uma dica de receita super prática para quem quer fazer o próprio molho. Você coloca o tomate na airfry junto com alho, cebola, um fiozinho de azeite. Você pode temperar com tomilho, orégano, o que for do seu gosto. Bota ele lá na airfry. Quando ele estiver bem assado, você pega aquilo tudo, bate no liquidificador e pronto. Se você quiser dar uma diluída, você coloca um pouco de água e você pode temperar colocando um pouco de azeitona, de manjericão. Porém, para aqueles que optam por comprar molhos industrializados, a recomendação da nutricionista Juliana Bayer é optar pelos que apresentam a lista de ingredientes mais simples. O ideal é que contenha apenas tomate, sal, azeite ou óleo vegetal e temperos naturais. Evite produtos com açúcar, glutamato monossódico, corantes e conservantes artificiais. Quanto menor a lista de ingredientes, melhor. Outra dica é observar o teor de sódio e, sempre que possível, prefira opções orgânicas ou aquelas embaladas em recipientes de vidro. O custo e a durabilidade desses produtos industrializados também podem ser mais atrativos para os consumidores. Mas o que muitos não sabem é que, se conservados de forma adequada, as receitas caseiras podem durar até 2 meses. Bom, a gente fala muito, né, Débora, sempre do descasque mais e desembale menos. E eu acho que essa dica do você fazer um molho de tomate e deixar armazenado para usar depois, pode deixar o seu alimento muito mais saudável, porque tem tanta coisa que a gente hoje acaba caindo no industrializado. E então o molho de tomate dá pra gente fugir, gente. Acredita, uma vez no mês, gasta ali um tempo, aprende a fazer um belo de um molho de tomate que o seu corpo, a sua saúde vão agradecer. É tão prático, eu gostei dessa dica aí da air fryer. Vou fazer, porque eu confesso que eu tenho muita preguiça. Mas você coloca lá, deixa fazendo e depois guarda, como você falou. Excelente. No bloco anterior, doutor, falávamos sobre a prática da atividade física, a observação de possíveis lesões que podem surgir, como preveni-las. Agora, tem certos sinais que algumas crianças apontam de alguns incômodos que são comuns. Queria ouvi-lo em relação ao que o senhor recebe na clínica, no consultório, de algo mais comum. Conversava com a Camila fora do ar em relação à dor do crescimento, que a gente ouve tanto falar e atinge aí até 20% das crianças. É uma condição comum, doutor? Quais são os sintomas? Existe tratamento? Porque os pais às vezes ficam assustados com dores, com reclamações, gritos no período da noite. Explica pra gente. Aí eu lembro que eu sentia dor de perna, né? Não era? Eu falava... É isso. É exatamente isso, né? A dor de crescimento, né? Porque a gente chama de dor de crescimento, que hoje existe até um nome um pouco mais bonito aí, né? Que não
que é o que a gente chama de dor recorrente da infância, que atinge aí entre 20% a 30% das crianças, geralmente tem uma característica específica, né? Que é uma dor geralmente de membro inferior. Ela pode variar, ela pode ser de membro superior ou em outros locais, mas o mais comum é que seja em membro inferior mesmo. A reclamação geralmente é no período noturno ou no final do dia, em que a criança está mais cansada. E geralmente é uma dor que não é limitante, a criança acaba não tendo outros sintomas como febre e outros sintomas que podem chamar mais atenção. É uma dor que melhora com massagem ou algum analgésico simples e que no outro dia a criança acorda bem, sem limitação, fazendo todas as atividades, né? Essa dor ela é intermitente, então tem períodos em que ela fica mais frequente, em períodos que ela fica menos frequente, né? Mas é uma dor que geralmente não tem um acometimento, ou não prejudica em nada a criança e provavelmente ela vai parar de acontecer em algum momento. O que fica um pouco de medo para os pais é que os diagnósticos diferenciais, né? Então a gente precisa excluir outras causas de dor para que a gente não deixe passar nenhum diagnóstico desapercebido. Quais seriam essas outras causas? Aí a gente pode pensar em várias coisas, né? Desde sobrecarga mecânica mesmo, né? Crianças que têm ali um desequilíbrio biomecânico e que acabam sobrecarregando aí as articulações, né? Então, dores articulares por conta de problemas específicos. E aí tem várias patologias infantis que podem levar a isso. Até tumor, né? Que é uma das coisas que geralmente os pais ficam com mais medo, né? Então, leucemia, linfoma, são todas alterações que podem levar a dor. Mas que tem características um pouco diferentes, então não é tão típico como a gente está falando. E infecções ósseas, outros tipos de infecção que podem também levar a quadros dolorosos, né? Mas a dor característica, né, a dor de crescimento característica, ela é uma dor que muitas vezes só o exame clínico a gente já consegue saber, o exame clínico e anamnese a gente já consegue saber que se trata de uma dor de crescimento. E às vezes não precisa de nenhum exame adicional para isso, né? Mas o importante é sempre consultar um especialista para saber se aquela dor é realmente uma dor recorrente da infância ou se aquela dor pode ter alguma coisa a mais que vale a pena a gente fazer uma investigação adicional. Doutor, e essa dor, ela... Se os seus pais tiveram, ela pode, você tem chance de ter? Porque tem muita criança que tem e tem muita criança que não tem essa dor, né? E tem a ver, por exemplo, se a pessoa teve um estirão muito rápido, tem alguma coisa que justifique uma pessoa ter e outra não? A gente não sabe exatamente qual é a fisiopatologia dessa dor, né? O que eu costumo ver bastante é que essa dor ela é muito ligada a crianças que são mais hipermóveis ou que têm um padrão mais hipotônico, né? Isso é uma impressão que a gente tem e que geralmente isso é uma característica que pode ser uma característica genética, né? Então aquela criança acaba sobrecarregando mais a musculatura porque tem ali uma hipermobilidade articular que acaba fazendo com que no final do dia aquela articulação hiper solicitada, aquela musculatura hiper solicitada acabe trazendo um pouco de dor. Mas existem várias teorias, né, para isso. Existem as teorias que falam em relação ao estirão de crescimento, né, que nas fases de estirão, geralmente a dor ela acaba sendo um pouco mais frequente, mas a gente não sabe exatamente qual é a fisiopatologia por trás dessa alteração. Doutor, e quais são outras condições que você está acostumado a atender no consultório que são mais comuns, que muitas vezes os pais não percebem ou não fazem ideia, vou precisar levar meu filho ao ortopedista, de repente é só quando tem um sintoma mais expressivo, uma dor mais evidente, mas outros diagnósticos que costumam ser comuns? A ortopedia pediátrica ela é muito vasta, né? E aí quando a gente entra na ortopedia pediátrica, a gente tem alterações em todos os sentidos, tanto do pé até a região da coluna, né? Então, isso depende muito de faixa etária. Então, é muito comum a gente receber no consultório dúvidas sobre pé chato, sobre joelho em X, né, da primeira infância, geralmente, que são alterações que são comuns das crianças nessa idade. Depois, quando chega na fase de atividade esportiva, em que a atividade começa a aumentar, a gente começa a receber muita criança com alteração por dor mesmo, de sobrecarga, né? Então, nas fases em que o crescimento é mais acelerado,
muitas vezes as crianças começam a ter inflamação nas cartilagens de crescimento que são relacionadas à sobrecarga do esporte, então, talvez por uma alteração biomecânica, por ter a criança ficar um pouco mais encurtada em relação ao alongamento por conta do crescimento ósseo, a musculatura acaba ficando um pouco mais encurtada, existe ali um desbalanço muscular durante a fase de estirão. E aí quando chega na adolescência, principalmente meninas, né, a gente acaba vendo bastante deformidade de coluna, né, escoliose começa a aparecer, então a deformidade na coluna. E existem as patologias ortopédicas relacionadas a trauma ou fraturas, né, lesões que são relacionadas ao dia a dia e as alterações congênitas também nos bebês, assim, a gente acaba vendo bastante. Doutora, a gente pode dizer que muitas atividades, a gente escuta muito, e acho que é legal falar um pouco isso para as pessoas, que tem muitos problemas que vêm exatamente das pessoas estarem também, dessas crianças e adolescentes estarem parados e sedentários, né? E eles ficam muito sentados ali na escola, a maioria a gente espera que estudem, né, que frequentem uma escola. Então, assim, essa falta de atividade, a gente também acaba fazendo com que apareça uma série de problemas que se tivesse fazendo atividade não teria, né? Sim, com certeza, né? A atividade física ela é muito importante em vários sentidos, né? Desde a prevenção de acidentes, né? Então, a gente sabe que a natação ela é muito relacionada à prevenção de afogamento, que é uma coisa muito comum, né? Comum assim, né? Na infância, mais comum do que a gente gostaria de que acontecesse. Então, acho que o primeiro esporte de escolha quase sempre para todas as famílias é a natação, justamente por conta desse medo específico do afogamento. E mesmo nesses tipos de dores, tipo dor recorrente da infância, né, o que a gente orienta é realmente atividade física, né, porque a gente sabe que aquele músculo mais fortalecido, um tônus muscular aumentado, ele vai prevenir, na verdade, desgaste, vai prevenir condromalácia, não existe no início da adolescência, né, que é aquela dor no joelho por conta de sobrecarga que acontece bastante, principalmente nas meninas. Né? A gente sabe que o esporte previne obesidade, então a gente tem visto aí, né, na Organização Mundial da Saúde o aumento do índice de obesidade na infância, isso por conta das alterações alimentares e também por conta do sedentarismo. Saiu um estudo recente relacionado a sedentarismo e a diminuição do número de fraturas, né, que a gente fica preocupado com a diminuição do número de fraturas porque ela tem uma relação com as crianças que são menos ativas. Então, a criança acaba fraturando menos porque ela fica mais em computador, videogame e acaba não fazendo tanta atividade, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem visto bastante na atualidade. Já dizia alguns mentores meus, nada lesiona mais que o sofá, né? A primeira insulina semanal do mundo, um avanço significativo no tratamento de diabetes, foi aprovada neste mês pela Anvisa e é um tratamento que deve trazer mais comodidade e qualidade de vida para o paciente com diabetes, reduz o número de aplicações de insulina. O Daniel Abreu conta mais detalhes para a gente. A primeira insulina semanal do mundo para tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 e 2 é aprovada pela Anvisa. A produção é da Novo Nordisk, empresa responsável também pelo Ozempic. O novo medicamento deverá substituir a aplicação da insulina aplicada de forma diária, como afirma a diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Flávia Maia. E ela vai substituir a insulina de ação lenta. Então, para aqueles pacientes que fazem uso apenas da insulina de ação lenta, ela vai poder ser substituída totalmente. Então, em vez da pessoa aplicar 365 dias por ano, ela vai aplicar simplesmente 52 vezes por ano. No entanto, com a aplicação única a cada 7 dias, o risco de hipoglicemia foi levantado por especialistas. Ainda segundo Flávia, estudos recentes apontaram que os distúrbios hormonais tiveram chance mínima de ocorrer por conta do uso do medicamento. Bom, nos estudos iniciais, a gente ficou um pouco com medo do risco de hipoglicemia, que são aqueles episódios que a pessoa tem de queda brusca dos níveis de glicose no sangue. Mas os estudos mostraram que para as pessoas com diabetes tipo 2,
não houve aumento do risco de hipoglicemia e houve um risco muito pequeno naquelas pessoas com diabetes tipo 1, mas que pode ser ajustado de acordo com a dose de insulina que o paciente usa. Então, isso pode ser minimizado. A insulina semanal ainda não está sendo comercializada e deverá passar por uma pesquisa de mercado nas próximas semanas para definir a fabricação local e os preços. Outros países como Austrália, Suíça, Alemanha e Canadá também já aprovaram o medicamento. E no início da nossa conversa, o doutor falava sobre a importância da atividade física e também um alerta em relação a esses treinos, excessos ou não. E se de um lado a gente tem um grupo de crianças extremamente sedentárias, que não saem do videogame, do celular, do computador, deitados ali no sofá, por outro, tem muita gente que está se mexendo, viu? A gente vai conhecer agora 3 figurinhas, um trio de pré-adolescentes, atletas, dá para dizer, o Felipe, o Marco e o Filipe, que estão treinando para a primeira prova de triatlo. É isso mesmo, combinação de natação, ciclismo e corrida. Eles conversaram com a Camila Hirsch e a gente vai acompanhar. Oi, eu sou o Felipe, eu tenho 13 anos. Oi, eu sou o Marco, tenho 14 anos. Oi, eu sou o Felipe, eu tenho 14 anos. A gente nada junto desde pequenininho e ele é meu primo e ele é meu amigo. A gente nada mais ou menos umas 6 vezes por semana, 2 horas por dia. E aí, durante as férias, a gente teve uma ideia meio maluca assim, de tentar fazer um triatlon. E aí, tipo, minha mãe, que já fez vários, o pai dele também, que já fez alguns, deram essa ideia e a gente chamou ele também para fazer junto com a gente. As nossas expectativas para esse triatlon são, primeiramente, sobreviver, segundamente, tentar fazer uma boa prova, eu acho. E qual a distância que vocês vão fazer? Vai ser 750 nadando, 20 km pedalando e 5 correndo. E eu acho que, tipo, principalmente da primeira vez, a gente vai fazer mais pela experiência, assim, e como a gente gosta muito do esporte, a gente pedala, às vezes corre, assim, eu acho que seria legal da gente fazer. E o que vai ser mais difícil? Acho que a corrida. A corrida, com certeza, eu não sei correr. Eu também não. E vocês estão treinando? Estamos tentando treinar, Não, porque a agenda é muito lotada. 6 vezes na semana, 2 horas por dia, tem escola. Aí é só de sábado e domingo que a gente treina ali. E como que vocês acham que vai ser nadar no mar? Vai ser meio difícil porque a gente não tem muita noção, né? Porque a gente nada em piscina, então é bem mais fácil. E também a gente, tipo, aqui nada reto, mas lá tem um pouco de correnteza, marola, essas coisas. A gente já tá preparado para engolir bastante água. Bastante água. E será que vai ser divertido? Eu acho que sim, vai ser legal. Então valeu, gente. Boa prova pra vocês, aí depois da prova vocês contam como foi. Tá bom. Valeu. Obrigada. Tchau. Qual parte você acha que vai ser mais difícil? Vocês acham que vai ser mais difícil? Correr. Eu falei, ô louco, nadar no mar, pedalar, sei lá quantos, são 750 metros? Não, são 20 quilômetros de pedal. pedalando, isso. 750 nadando, 20 quilômetros pedalando e 5 quilômetros correndo. São 3 pré-adolescentes aí de 13, 14 anos, doutor. Então, é muito legal, né? Assim, eu acho que essa fase de 13, 14 anos é uma fase que eles acabam escolhendo o esporte, né? E acabam indo para a especialização do esporte, né? O que é uma coisa boa, mas que também é uma fase que geralmente as lesões podem aparecer, né? O importante nesse tipo de atividade, que é o triatlon, que é uma atividade que requer muito preparo para o corpo, é que esse pré-adolescente ele tem um acompanhamento muito de perto com uma equipe multidisciplinar e que vai dar todas as orientações para que ele não tenha nenhum tipo de lesão. Então é importante para ele passar uma avaliação inicial, para a gente ver a condição ideal, a condição atual dessa criança, né? Tanto em termos biomecânicos, para a gente entender o que pode ou não gerar lesão, medir a questão de força, quais são os desbalanços musculares que essa criança pode ter para que a gente consiga, de alguma forma, balancear isso.
ver do ponto de vista nutricional se ele realmente está preparado, se a alimentação está adequada, se ele precisa fazer algum tipo de suplementação, né? Parte cardiológica, tudo isso a gente precisa avaliar. Então é importante que a gente tenha aí um pediatra do esporte que ajude ele a juntar toda essa equipe para que a gente consiga dar um suporte adequado e que ele consiga fazer o treinamento da maneira correta para que ele consiga chegar no triatlo e ter o melhor desempenho possível e também para evitar qualquer tipo de complicação durante esse período. Olha, acredito que esse atendimento está completo. Conta aí, Camila Rich. E também foram picadinhos pelo incentivo do mosquito ali da atividade física. A Camila vai explicar melhor essa relação pra gente. Eu tô rindo bastante porque um deles é meu filho, né, gente? Tá explicado, hein, doutor? Filho da treinadora. Aí tá explicado. Aí tá bem acompanhado. Então, aí ficou, mas a gente, e eu acho que como você está dizendo aqui para todo mundo, eu acho que assim, se você dá o estímulo ou eles buscam isso, acho que a gente tem que aproveitar. Né? Então, eu, por exemplo, nunca um deles é meu filho, o outro é meu sobrinho. Então, eles treinam muito, então eles têm uma facilidade realmente na piscina e no clube que eles treinam tem uma facilidade de ter uma equipe multidisciplinar de fortalecimento, tem a pediatra esportiva, né? Tem ali o acompanhamento médico, mas partiu deles, eles viram, porque nas férias estavam no parque um dia pedalando, e aí eles falaram, poxa, a gente nada 5, 6 quilômetros todos os dias, a prova é só 750, né? Porque a cabeça deles é assim, né? É só 750. Aí a gente está aqui nas férias no parque pedalando, a gente pedalou 1h30 de bike, foi super tranquilo. Então eles fizeram a conta e chegaram à conclusão, por isso que acho que a corrida para eles é o mais difícil. Mas eu falei, se realmente for, não tem problema, porque a corrida vocês caminham. Se der algum problema, vocês realmente caminham. Mas eu acho que é uma maneira... Aí já chamaram o outro amigo, né? Então, os primos já chamaram o outro amigo para se enfronhar ali. Então, vai cair tá todo mundo caindo de gaiato. A gente, obviamente, está todo mundo responsável pela segurança, né? Então, a prova que eles vão fazer, inclusive, é no litoral, no litoral sul, ali em Guarujá. Né? Litoral sul de São Paulo. Aqui em São Paulo. Então, eles vão na Praia da Enseada. Eu fiquei com receio de amedrontar muito a água, porque se o mar tá puxado, se não tá, né? O negócio meio... Mas falei, vai todo mundo junto, sai aquela saída toda e vamos estar todo mundo lá e torcer para ser bacana. Mas estão super bem orientados e eles buscaram isso. E eu acho que tem muita criança que busca isso e que os pais falam, putz, que preguiça, né? Então, vai no parque, quero jogar bola, joga meia hora. E a criança, como você disse no início da entrevista, tem muita energia. E eles querem, eles gostam. Então, enquanto for para a saúde, para o bem-estar, melhor do que estar ali trancado dentro de casa, enfim, com outras coisas. Exatamente. Assim, eu costumo dizer que a gente não pode desincentivar, né? Então, se ele tem essa vontade, a gente precisa encontrar meios para que eles façam da maneira mais segura e, né, da maneira correta a atividade física, né? Existem os dois lados, né? Os pais que desincentivam, porque às vezes dá trabalho, e às vezes os pais que incentivam demais, que isso também às vezes começa a virar um problema, né? Muitas frustrações, né? Crianças que às vezes tentam se especializar muito cedo por pressão dos pais, às vezes, nas atividades, e no fim ele acaba desistindo da atividade porque não conseguiu ter o desempenho esperado. Então, essa cobrança também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Por isso que uma psicóloga, né, ou alguém que tem essa experiência no acompanhamento para ele entender também qual é o tipo de resultado, né? Porque é o que você falou, não conseguiu correr tudo, não precisa, vai andando, né? Então, assim, não importa qual é a posição que você vai chegar no fim do triatlon. O que importa é você completar esse primeiro, e aí, se você tiver um bom desempenho, a gente começa a te preparar para ter um desempenho melhor no futuro. Esse é um ponto essencial, e eu adorei que na conversa, a Camila acabou perguntando, vocês vão se divertir? E um deles até respondeu, qual que é o objetivo? É sair vivo, falou brincando, ou seja, é participar, é ver como eles vão se sair. Depois já fica o convite, depois dessa prova, eles vão voltar aqui para contar como foi.
E não importa em que lugar chegou, é de repente completar a prova, se divertir com os amigos. Então, essa expectativa, esse preparo aí em grupo, um estimulou o outro, chamou, de repente vai melhor pedalando ou nadando, que eles já têm mais familiaridade, mas é essa diversão e não cobrança por resultados, né, doutor? Porque, como o senhor falou, tem muitos pais responsáveis que às vezes são mais competitivos que os filhos, ou às vezes tem até certas frustrações, ou são da área e tem aquela cobrança. Tem muito treinador, Camila sabe, porque também é da área, tem muita gente que acaba pegando no pé de uma forma que faz até mal, né, Camila? Ah, sem dúvida, né? Um exagero. Quantas pessoas a gente não viu que entre 8 e 10 anos, que são grandes talentos, todo mundo fala, isso é o próximo, não sei o quê, 12 anos. E acaba, é uma pressão muito grande, né? Tem que juntar aí muitos fatores. E a gente inclusive falou, eles não têm, vamos pegar o capacete emprestado, quem que vai emprestar, que bicicleta que vai, não tem bicicleta direito. Então, é uma brincadeira com responsabilidade, acho que isso é muito importante da gente fazer, tem que prever, sim, ter toda essa responsabilidade. Acho que a natação, para quem nunca fez um triatlon, se fosse criança, ela é essencial, porque ela é uma coisa que pode ser muito perigosa, por mais que a prova dê estrutura, com caiaques, mas é uma coisa que te tira muito do nosso meio e dá muita fobia, né, tem uma certa... Eu, como fui treinadora há muitos anos, mais de 20 anos de triatlon, então eu entendo, pratiquei muito, eu entendo o quanto isso é mais complicado, mas eles têm essa base e tem que ir lá realmente para brincar com responsabilidade. Né? E essa cobrança, essa pressão que ou treinadores ou familiares fazem, nunca acaba bem, né? Ou dificilmente acaba bem. Então, a gente tem que respeitar e aproveitar que é um estímulo bom e vamos lá ver, torcer, né? E dar risada também, porque eu acho que a gente vai se divertir, sim. Exatamente. Muito bom, quero agradecer demais aqui o nosso convidado, ortopedista pediátrico do Núcleo de Medicina Esportiva Infanto-Juvenil do Instituto Toros, Felipe Guizardi Cordeiro. Obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Doutor, quem está nos ouvindo, se quiser conferir mais sobre o seu trabalho, como é que pode encontrá-lo? Muito obrigado, agradecer aí, na verdade, pelo convite, né, pela participação. Pode me encontrar no Instagram, né, @doutor.felipecordeiro, aí é Felipe com 2 P's e um I no final, tá? Então FELIPPI, Cordeiro, tá? E eu atendo no Instituto Toros, né, que fica ali na região de Perdizes também, né? Então também pode encontrar pelo site ortopedistainfantil.com.br e estou à disposição para dúvidas, né, o que vocês precisarem. Muito obrigado pelo convite novamente. Obrigada. Descobrimos hoje aqui no Band News Informa que a atividade física, essa prática é hereditária. Muitas vezes dá para passar de pai para filho, de mãe para filho, sempre esse incentivo em relação ao esporte. Ô Camila, você falou que já participou de várias provas de triatlon. Quero saber da sua experiência também na natação, na corrida, na bike. Uau. E é claro, de repente quem está nos ouvindo fala, poxa, mas essa é uma distância, uma realidade muito distante do que eu pratico. É um nível mais avançado, de repente, de atividade física, mas dá para incorporar de diferentes maneiras, não? Na verdade, eu fui nadadora, né, Débora? Então, eu nadei até os 14 anos de idade e competitivo, então vim de um histórico muito intenso de esporte. E depois, com 19, 20 anos, eu abandonei a natação com 14 anos e aí resolvi voltar, fazendo faculdade de Educação Física, resolvi voltar a nadar, correr, aí acabou aparecendo o triatlon e eu sempre tive uma genética, uma predisposição, acho que muito privilegiada para o esporte e já comecei a ir super bem, meus irmãos também faziam, então eu tenho mais 3 irmãos, 2 praticavam demais, então sempre me incentivaram, então essa coisa da família a gente sabe que incentiva, dos amigos, né? Hoje eu vi aqui meu filho chamando o amigo para fazer, às vezes nem é uma coisa que a pessoa pensava, mas só de você ter uma companhia, como tudo. Como a gente mais velha, a hora que você tem uma companhia de quem você gosta, que é teu parceiro, vai. E durante 22, 23 anos de idade, durante 22, 23 anos de vida, eu trabalhei e dei aula para pessoas que começaram a correr, começaram a nadar, começaram a pedalar e ingressaram no triatlon. Então, essa distância inicial, ela é relativamente pequena. Né? É claro que se a pessoa nunca nadou, se a pessoa nunca correu e nunca pedalou, vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas ela é muito viável, ela é muito possível, tanto que a gente vê
cada vez mais muitas pessoas praticando, né? Então esse short triatlon, por exemplo, ele é bacana e é interessante. E o legal que eu acho é que você consegue mesclar na sua semana 3 tipos de atividades diferentes. Né? Você não fica, então, hoje não deu para nadar, mas eu consigo dar uma corridinha. Hoje não deu para pedalar, mas eu consigo ir para academia e nadar. Então, demanda, obviamente, muito tempo, né? Mas eu acho que pode ser uma coisa viável com o passar dos anos e pode ser muito interessante para as pessoas, né? Tudo é treino e a ideia aqui é apresentar diferentes possibilidades para você, é claro, fazer aquilo que você tem condições, que você tem vontade, sempre com esse estímulo, porque a companhia também é fundamental. Quando um está mais desanimado, o outro acaba incentivando, puxando para cima e é isso que importa. E essa é a nossa função aqui no Band News Informa, sempre te puxar para cima. A gente volta na semana que vem com mais um programa. Obrigada pela companhia e até lá. Valeu, Camila. Obrigada, gente. Obrigada, Débora.